Olá, pessoal! Hoje nós vamos para uma aula de cálculos estequiométricos. Vamos lá? Seguinte, a gente sabe que a curiosidade pela composição da matéria, ela é muito antiga, né? Então nós passamos pela alquimia, por exemplo, mas também é sabido que nessa época não tinha nada de muito científico, né? Então, assim, a química, na verdade, ela passou a ter um embasamento mais científico somente nas últimas décadas do século XVIII, onde os químicos começaram a se preocupar em relacionar entre si as quantidades das substâncias participantes das reações químicas. E aí surgem, então, as leis que vão reger essas reações químicas, sendo que essas leis elas podem ser divididas em duas classes, as leis ponderais e as volumétricas. O que são elas? As leis ponderais das reações químicas, elas vão relacionar as massas das substâncias que estão participando dessa reação. Já as leis volumétricas, elas vão relacionar os volumes dessas substâncias participantes, tá? No estado gasoso, numa mesma temperatura e pressão. Os conhecimentos atuais, né, sobre as fórmulas das substâncias e as equações das reações evidenciam essas leis, certo? Tanto é que hoje, por exemplo, a gente sabe que numa indústria química, por exemplo, se você quer produzir uma certa quantidade, é bom que você saiba fazer justamente esses cálculos para não haver desperdício, né, de reagentes, ou faltar também, né? Bom, então, quais são as duas leis importantes, né, dessas reações químicas? Eu vou falar aqui primeiro da lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, ela é também chamada de lei da conservação da massa. Ela foi estabelecida em 1774 pelo químico francês, né, Antoine Laurent Lavoisier, com base unicamente em resultados experimentais. Então, como é que funcionou mais ou menos aqui o experimento dele, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Bom, então aqui a gente tinha uma balança, né? Essa balança, a balança antigamente, obviamente, não é igual à balança de hoje em dia, que ela é digital, né? É uma balança de pratos. Ele colocou de um lado dos pratos aqui, ele colocou dois reagentes. Por exemplo, aqui, né? Vamos pegar cloreto de sódio e nitrato de prata. Separados, esses reagentes estavam. E daí, na outra balança, né, no outro prato aqui, perdão, no outro prato, ele colocou um certo peso aqui, uma massa conhecida, massa M. Bom, aí o que ele fez? Ele misturou esses dois reagentes e teve uma reação química. Tanto é que vocês podem reparar aqui, né? Era cloreto de sódio e nitrato de prata. Aí aqui depois virou nitrato de sódio e cloreto de prata. Bom, aí qual era o questionamento? Vamos pesar novamente para ver o que vai acontecer. E para a surpresa dele, quando ele volta a colocar na balança, ele constata que que está na mesma massa M que ele tinha visto anteriormente. O que ele constatou então? Que a massa do sistema antes e depois da reação, ela é a mesma. Em outras palavras, a gente pode dizer que, numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Por isso, o nome Lei da Conservação da Massa. A próxima lei que eu quero comentar com vocês aqui é a Lei de Proust. A Lei de Proust, ela é chamada de Lei das Proporções Definidas. Ela foi estabelecida pelo químico francês Joseph Louis Proust em 1797, com base também em resultados experimentais. Tá? Bom, e o que diz essa lei? As massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam da reação obedecem sempre a uma proporção definida. O que eu gosto de usar aqui como analogia, né, para a gente ter uma ideia aqui? Imagina que você tem que fazer um bolo, você tem uma receita de um bolo. Né? Então, vamos supor, você tem 2 xícaras de farinha, você tem 2 ovos, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento. Se você precisa fazer esse bolo para mais pessoas,
Não adianta você duplicar só a quantidade de farinha, certo? Você tem que fazer tudo em dobro. Então, eram 2 xícaras de farinha, então eu tenho que passar a colocar 4. Eram 3 ovos, eu tenho que passar a colocar 6. Era 1 colher de farinha, de fermento, eu tenho que colocar 2, tá? Então, eu sempre tenho que dobrar isso proporcionalmente, tá? Então, é basicamente isso que diz essa lei de Proust. Então, aqui eu tenho um quadro, né, para mostrar mais ou menos isso. Então, você tem aqui a decomposição do CO2 em carbono e oxigênio. Por exemplo, então, se você parte de 11 gramas, depois você tem a da decomposição 3 e 8, tá? Inclusive, aqui nós relembramos aqui a lei de Lavoisier, né? Da conservação da massa. Bom, agora, se eu vou dobrar essa quantidade, aí, obviamente, aqui segue uma mesma proporção, né? Então, se aqui era 3, passou a ser 6, aqui se é 8, passou a ser 16, certo? Bom, e aí, estabelecidas essas leis, né, de Lavoisier e Proust, surgiram então os cálculos estequiométricos. E o que é então, né? O que são os cálculos estequiométricos? São cálculos baseados na conservação da massa e na proporção constante das massas das substâncias participantes das reações. Para a gente poder aprender a fazer um pouco esse cálculo estequiométrico, eu preciso que você lembre dessa tabelinha aqui que eu estou mostrando, tá? Porque muitas vezes nós precisamos fazer conversões aqui, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar isso, essas relações, né? Então a gente pode precisar, por exemplo, fazer a conversão do mol ou em massa, ou em número de moléculas, ou em volume. E aí, o que a gente vai usar aqui? Seguinte, então, se você tem mol e precisa converter em massa, você vai precisar saber a massa molar da substância em questão. Lembrando que massa molar é aquela que a gente calcula somando, se você está falando de uma substância simples, é só a massa daquela substância simples, né, dela sozinha. Se você está falando de uma fórmula mais complexa, você tem que somar as massas de todos os átomos que fazem parte daquela fórmula, né? E a unidade de massa molar é grama por mol. Bom, agora, se eu quero fazer a conversão de mol em número de moléculas, a relação que eu vou usar é essa. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Por último, se você quer transformar mol em volume, você vai usar essas 2 relaçõezinhas aqui. Primeiro, se você estiver falando das condições normais de temperatura e pressão, você vai fazer essa conversão direta, tá? Então, 1 mol, ele equivale a 22,4 litros. Agora, se você não estiver nessas condições, ou seja, se você tiver, né, que outra temperatura, uma outra pressão, você vai ter que usar essa famosa equação aqui dos gases, que é PV, né, pressão vezes o volume, é igual ao número de mols vezes o R, que é a constante, e vezes a temperatura em Kelvin, tá? E aí, agora, eu vou passar aqui 2 exemplos para vocês de exercícios de cálculos estequiométricos. O primeiro, ele é um cálculo mais simples, que envolve uma única substância. Então, vamos lá. Exemplo, calcule as massas de ferro, Fe, enxofre, S, e oxigênio, O, contidas em 250 gramas de sulfato de ferro 3, cuja fórmula é essa daqui, tá? E é dado, então, aqui as massas de cada elemento químico. Ferro pesa 56, enxofre 32 e o oxigênio é 16. Vamos lá, resolução. Qual que é a massa molar do sulfato de ferro 3? É 400 gramas por mol. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu peguei aqui, né, esses valores aqui e fui somando. Então, por exemplo, olhem a fórmula. São 2 ferros, então 56 vezes 2. Mais, quantos enxofres eu tenho? Eu tenho 3 enxofres, então eu faço 32 vezes 3. Mais, quantos oxigênios são? 4 vezes 3, 12. Eu faço 12 vezes 16.
e no final eu vou somar tudo isso, eu chego nesse valor de 400, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos entender aqui como é que a gente montou essas regras aqui, essas regras de 3. Bom, então eu tenho aqui massa de sulfato de ferro 3, 400 gramas, que eu tirei deste valor da massa molar, tá? E aqui eu vou colocar a parte que cabe a cada elemento químico dentro desses 400. Então, vamos lá. Qual que é a massa só de ferro que pertence, né, que faz parte desses 400? É 112. Por quê? Porque são 2 ferros, o ferro é 56, 56 vezes 2 dá 112. Qual que é a massa só do enxofre? 96. Pelo mesmo raciocínio, eu cheguei nesse valor de 96 porque eu fiz 32 vezes 3. E por último, com o mesmo raciocínio, eu chego que a massa de oxigênio é 192, tá? Bom, agora vamos colocar aqui embaixo, né? O exercício quer saber que, por exemplo, se eu for lá no laboratório e eu peso 250 gramas dessa substância, que é o sulfato de ferro 3, qual que vai ser a parte, né, de cada um desses elementos químicos que cabe a eles dentro desses 250? Então, agora aqui é o meu dado já do meu problema. Então, 250 gramas, que é o total que eu peguei, quanto vai ter só de ferro, quanto vai ter só de enxofre e quanto vai ter só de oxigênio. Aí, né, coloquei 3 letras aqui para a gente poder calcular separadamente. Vamos lá. Ferro. Então, como é que eu fiz a continha para encontrar aqui a quantidade de ferro? Eu fiz 250 vezes 112 e divido por 400, chego no valor de 70, tá? Enxofre. Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte, né? Para calcular, então, esse Y. 250 vezes 96 e eu divido por 400. Eu chego em 60. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que eu poderia fazer essa regra de 3 para calcular o Y usando os valores para o ferro que eu tinha calculado anteriormente? A resposta é sim, tá? Se você, então, quiser comprovar, faça as contas que você verá que vai chegar no mesmo valor. Bom, e por fim, né? Para eu calcular, então, o Z, a massa de oxigênio, poderia usar, então, aqui qualquer um desses valores, né? Calculados anteriormente. Mas eu deixei aqui demonstrado o valor, o cálculo, né, com esses valores aqui. Então, 250 vezes 192 dividido por 400. Eu chego em 120. Poxa, uma coisa que você pode fazer, né, para saber se realmente você acertou as contas ou não. Que valor que tem que dar se eu somo, então, 70 com 60 com 120? Tem que dar justamente os 250, né? Então, se você faz essa conta, você vê que você vai chegar, certo? Bom, agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos para os cálculos estequiométricos que envolvem uma reação química. Aí eu vou passar aqui um guia para vocês, para ver se vocês conseguem, se facilita, tá? Seguinte, então, para resolver, vamos fazer esse guia aqui. Número 1, eu vou escrever a equação química balanceada, tá? Número 2, escreva abaixo da fórmula de cada substância uma quantidade de mols igual ao respectivo coeficiente estequiométrico que você obteve lá do balanceamento. 3. Transforme essas quantidades de mols nas grandezas convenientes, de acordo com o que o problema exige. Então, aqui nesse passo 3, que você vai usar aquela tabelinha de conversão que eu mostrei anteriormente. E o número 4, você vai acabar construindo uma proporção, né, com esses dados e vai resolver. Então, eu tenho aqui um exemplo, tá? Exemplo aqui é o seguinte. Um modo de remover o NO das emissões das chaminés é através da reação com amônia. Então, você tem aqui, né, a reação química que acontece. NH3, que reage com o NO, dando gás N2 e água. Bom, letra A. Calcule a massa de N2 produzida a partir de 1,25 mol de NO, certo? Ou seja,
Se eu tenho aqui 1,25 mol de NO para remover, quanto que eu vou produzir de N2? Essa é a parte A. E a parte B? Calcule o volume de NH3 na CNTP necessário para reagir com 45 gramas de NO. Tá? Então, o que ele quer saber na B? Se você tem aqui 45 gramas de NO para remover, quanto que você tem que adicionar de amônia? Tá? Bom, aqui eu tenho os dados das massas, dos elementos, então vamos começar a resolver. Primeiramente, eu vou mostrar como que resolve a letra A. Os passos, seguindo os passos do guia. Número 1, eu escrevo a reação química aqui e ela agora está balanceada, tá? Pulei aqui a etapa do balanceamento, como é que faz, mas você aqui já tem a equação balanceada. Os coeficientes estequiométricos aqui são 4, 6, 5 e 6. Bom, o número 2. Vamos escrever embaixo da substância o número de mols que corresponde ao coeficiente estequiométrico. Bom, como na letra A, as duas substâncias que eu vou usar para fazer o meu cálculo são N2 e o NO, então por isso que aqui eu só estou mexendo aqui, eu só estou mexendo nesses dois aqui. Eu coloquei, então, o número 6 mols, que veio desse coeficiente estequiométrico, para o NO, e eu coloquei 5 aqui mols, que vem desse coeficiente estequiométrico para o N2. Bom, vamos lá. Passo 3. Vamos converter o número de mols de acordo com o que o problema exige. O que o problema, a letra A, quer? Né? Ela quer que você calcule a massa de N2. Então, eu venho aqui embaixo do N2, né? Eu vou colocar a minha incógnita aqui. Então, X gramas de N2 eu preciso saber quanto que eu vou produzir. E eu vou partir de quanto? Partir de 1,25 mol de NO. Então, eu venho aqui embaixo do NO e escrevi 1,25 mol. No passo 3, eu tenho que transformar. Só que aqui, vamos prestar atenção primeiro aqui no NO. Como o meu problema já está partindo de mol, eu não preciso fazer a conversão aqui em mol. Eu vou deixar, então, o 6 mesmo. Agora, deste lado, como eu quero a massa, eu vou ter que converter mol em massa. Aí, lembra, como é que eu faço para converter mol em massa? Eu preciso da massa molar. Como é que eu calculo a massa molar? Eu pego aqui no dado, foi dado que a massa do nitrogênio é 14. O gás N2 então são 2 nitrogênios, 14 vezes 2 dá 28, certo? Bom, então aqui vamos lá. 28 gramas para 1 mol. Se eu tenho 5 mols, eu vou multiplicar 5 vezes 28. E aí, a proporção aqui, ela já está montada. Por fim, basta resolver esse daqui na etapa 4. A etapa 4, então, ficará 1,25 vezes 140, que dá essa conta aqui, esse cálculo de 5 vezes 28, dividido por 6. Eu chego, então, que a massa de N2 produzida será 29,16 gramas. Tá? Vamos agora resolver a parte B. Tá? Bom, aqui, a parte B é a seguinte. Lembrando o que ele quer, né, na parte B, calcule o volume de amônia na CNTP necessário para reagir com 45 gramas de NO. De novo, seguindo os passos, eu estou repetindo aqui a equação balanceada e agora, como eu vou trabalhar com NH3 e NO, eu coloquei aqui embaixo dessas substâncias o número de mols correspondente. Então, 4, que veio daqui do coeficiente estequiométrico da amônia, e eu coloquei 6 mols, que veio do coeficiente estequiométrico do NO. Passo 3, vamos converter o número de mols nas grandezas que o problema exige, né? O que o problema quer? Vamos ler novamente. Calcule o volume de NH3. Então, eu venho aqui embaixo do NH3 e vou colocar a minha incógnita, Y litros.
tá? Necessário para reagir com 45 gramas de NO. Eu venho aqui embaixo do NO e eu coloco, então, a massa de NO, que é 45 gramas. Vamos fazer as conversões. Primeiro, a de amônia. Como é que eu faço mesmo para converter mol em volume? Como aqui nós estamos trabalhando na CNTP, nós vamos fazer a conversão assim, né? 1 mol é 22,4 litros. Como são 4 mols, então eu multiplico 4 vezes 22,4. Do lado de cá, do NO, eu tenho que transformar para gramas. Para isso, eu vou precisar da massa molar da substância. Somando, então, os valores de nitrogênio e do oxigênio que foi dado no problema, você vai somar e vai chegar que a massa molar do NO é 30. Se é 30 gramas para 1 mol, e são 6 mols, eu multiplico 6 vezes 30. Por fim, eu tenho uma proporção montada aqui e basta eu resolver. Y será, então, 89,6, que veio deste cálculo aqui, né? 4 vezes 22,4, vezes 45, dividido por 180, que veio deste cálculo aqui, 6 vezes 30. Resolvendo isso daqui, você chega em 22,4 litros de amônia. Tá? Gente, aqui foi uma coincidência, tá? Não é sempre, obviamente, que vai dar 22,4, tá bom? Foi uma coincidência. Então, aqui a gente resolve e finaliza esse exemplo de cálculo estequiométrico envolvendo uma reação química, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada.